E histórias metalnômicas, talvez se torne um quadro aqui no canal, não sei se vale, se eu tenho tanta história assim pra contar, mas que eu gostaria de falar pra vocês hoje, e fazer um podcast um pouco diferente, tô mostrando minha cara, igual live stream, igual fazia antigamente, e pois bem, né, a ideia é que eu compartilhe histórias, principalmente da internet, mas também da minha vida, né, experiências, talvez chamar amigos, eventualmente, pra fazer esse quadro comigo. Hoje eu vou falar um pouco sobre a história mais da internet do que especificamente falar da minha trajetória no YouTube, que eu já falei da minha trajetória no YouTube, mas eu vou falar um pouco mais de experiências que eu tive como um millennial que cresceu com propriamente a evolução da internet, uma evolução exponencial da internet, né? A ideia é que seja um vídeo curto, que seja mais para contar mesmo como que era a época, entre outras coisas pelas quais eu passei, que talvez ajudem vocês a entender um pouco mais do contexto que eu tô inserido, né, ao longo desses anos, tá? Principal ponto é que eu comecei a usar a internet desde muito cedo. Eu comecei a usar a internet desde quando eu estava na escola, no ensino fundamental. Antigamente a gente tinha aula de informática, então a gente aprendia a mexer num computador, tá? Computador é uma coisa que, com exceção de quem joga, é muito difícil as gerações mais novas conhecerem um computador, né? Afinal de contas, a gente tem um computador na palma das nossas mãos, mas eu sei o que é um computador desktop, eu cresci mexendo com computadores desktop. Eu aprendi que o computador é o que está dentro do gabinete e não um monitor. Quando eu era criança, eu achava que era um monitor, já prevendo né, a existência de computadores all-in-one que a gente tem hoje, né, ou celulares e tablets que a própria tela é o próprio hardware. Eu aprendi a montar computadores e fazer, dentre várias outras coisas, claro que não nas aulas de informática da escola. E eu peguei toda uma evolução, eu peguei a época do Orkut, peguei a época do MSN, não peguei o ICQ, o ICQ, né? Eu peguei toda essa evolução das redes sociais. Pra quem é mais das antigas que nem eu, joguei o Rabo Hotel, o hotel que tem o nome cheio de trocadilhos, né? Que na época a gente chamava de Rabu, a gente colocava dois Os ao invés de dois Bs, né? E principalmente o YouTube, que eu já fiz um vídeo falando da minha trajetória do YouTube. Quando eu usava a internet, principalmente na minha pré-adolescência para minha adolescência, eu tinha muito aquela parada meio de adolescente de ser meio revoltado com as coisas. Então, pô, eu achava Felipe Neto no começo mesmo, quando eu era mais jovem. No começo o lado não faz sentido, eu achava o máximo. Tinha uma treta da galera detonadista das antigas com os YouTubers, né, de games mais novos, como por exemplo o Venom Extreme, a galera que só fazia vídeo de Minecraft. Eu realmente era um adolescente que falava mal desses caras. E Detonado é uma coisa muito antiga, né, cara? Detonado era coisa que tinha em revista, tinha revista PlayStation, aí você pegava a revista dos consoles, e aí tinha um guia escrito de tudo que você tinha que fazer pra pegar os itens que você queria e fazer 100% no jogo, né? A ideia do Detonado é você fazer o jogo 100%. E outras coisas que eu fui contando, né, propriamente, vou deixar o vídeo aqui referenciado na minha trajetória do YouTube, que eu falo um pouco da minha trajetória e principalmente da relação com a vida intelectual, né? Mas no geral, eu passei pelo grupo Libertarianismo do Facebook, que eu já falei também naquele vídeo curto que eu falei sobre o Miorim. É, então, assim, eu tenho muito conhecimento de coisas da internet que às vezes até uns inscritos e pessoas que entram no meu canal, assim, mais tardiamente me apresentam como novidade, sendo que eu já conheço isso há, tipo, há 5, 10 anos atrás, sabe? Principalmente quando falam de roupa, de libertarianismo e dessas coisas. Já fiz vídeo sobre isso, já fiz vídeo comentando isso, já comentei isso em lives e tal. Mas faz parte das experiências que eu tive com a internet, né? Então, eu cheguei enquanto tudo isso aqui era mato, né? Eu era um dinossauro enquanto quando todo mundo tava nascendo ainda, eu tava mexendo já na internet, né? E o que que isso me ensinou, cara? Isso me ensinou a mexer muito em software. Eu mexo em sistemas operacionais desde que eu tinha, sei lá, 8 anos de idade, nem 10 anos. Tinha 8 anos de idade, eu já mexi em software.
aprendia nas aulas de informática e depois eu ia para casa e queria continuar mexendo em casa. Então, pô, eu gostava de um site que tinha jogos, sei lá, educativo, site do Seninha. Aí, pô, chega, Seninha, cara, você vê que o cara entrega idade com essas coisas, né? Aí eu chegava em casa e queria acessar o site do Seninha na minha casa. Falei, pô, eu tenho um computador desktop em casa, eu consigo acessar o site do Seninha na minha casa. E aí eu comecei a mexer em sistema operacional, Windows 95. Na minha época tinha uns CDs que era do Rock do Ronald, que era uma promoção do McDonald's, que antigamente o McDonald's tinha personagens para as crianças. Então tinha o Ronald McDonald e a galera dele, tinha meio que a gangue do Ronald. Tinha um outro que era o Papa Burger, que era um corintianinho lá. Era um cara que se vestia com camisa listrada preto e branco, e ele vivia comendo hambúrguer. Eu achava muito da hora, né? Eu falei, mano, Papa Burger é maneiro, e tal, não sei o quê. E tinha toda uma turminha do Ronald. E tinha essa hora do rock do Ronald, que tinha um CD com um game, mas um game super tosco, estilo game flash bem vagabundo, com os modelos 3D pré-renderizados do Ronald McDonald, que é um jogo de plataforma 2D, e nesse jogo você tinha que ficar, assim como o Sonic, né, faz, por exemplo, você tinha que ficar resgatando animais e lutando contra inimigos, e no final você lutava contra uma espécie de bruxa. E é bacana isso daí, porque é uma relíquia, né, da internet antiga. Eu joguei muito jogo Flash, eu lembro, eu tinha aqueles CDs também da Digerati que você jogava jogos Flash, sempre muito relacionado com o jogo, né? A evolução na internet sempre foi muito relacionado com o jogo. De jogo social eu joguei mais o rabo mesmo. E jogos sociais são uma coisa muito peculiares, né? Porque assim, quando a gente fala de jogos, principalmente videogames, a gente pensa nos jogos eletrônicos não só apenas pelo objetivo de ter um jogo, você ter um game loop, mas também da interatividade, um entretenimento digital interativo, né? Se a gente colocar, por exemplo, os jogos sociais como uma espécie de videogame, a gente precisa também às vezes até amplificar a definição de videogame para incluir propriamente esses jogos sociais como uma espécie de game mesmo. Porque todo mundo virtual, de um mundo digital virtual, acaba sendo uma forma de videogame. Você controla um personagem, esse personagem interage com o cenário, e é uma forma. E isso é a base. Essa é a base dos videogames, né? Mesmo quando a gente vê videogames mais relacionados à história, você não tem um jogo propriamente dito que o seu objetivo é muito claro, né? Muitas vezes os objetivos estão relacionados com uma história, em você progredir, em experiências cinematográficas. Você pega o Hellblade, por exemplo, é um mundo que você não sabe o que está acontecendo. Scorn é um jogo que você tá jogado lá no jogo e você tem que descobrir aquele mundo é muito alienígena. E aí você não sabe qual é o seu papel naquele mundo, você não sabe qual que é a sua origem naquele mundo. E tem toda uma relação com a filosofia do Heidegger, né? Ontologia do Heidegger, do ser sendo, né? E sempre daquela relação do presente. E você se descobre propriamente navegando por aquele mundo e tal, né? E os jogos sociais, eles têm um pouco disso, né? Apesar dos jogos sociais, se você quiser entender, basicamente não tem muita lore também, né? Então isso reforça um pouco essa questão de você simplesmente explorar aquele mundo, né? Naquela época tudo era mais simples, eu acho que às vezes as amizades elas acabavam sendo muito mais superficiais, não só de gostos em comum, mas principalmente as amizades eram feitas de maneira muito direta, né? Eu lembro quando eu era mais novo, eu simplesmente perguntava se a pessoa queria ser meu amigo e depois começava a conversar com a pessoa. Mais novo, né? Eu era basicamente uma criança quando eu fazia isso, né? Obviamente. Mas a internet, ela tem muito disso, né? A internet, as coisas são muito diretas, você quer conhecer novas pessoas, eu conheci muitas pessoas até na gringa, aprendi muito a falar inglês também, não só com os videogames, mas falando com essas pessoas. Então, foram coisas que foram me ajudando na minha formação e no meu conhecimento. Eu vi muito pessoas falando sobre outras coisas, então são parte dos contextos que eu conheço meio que por osmose, e li sobre, né? Então, e tem coisas que eu sei, eu não sei como eu sei, né? Alguns conhecimentos que eu não sei como eu adquiri, mas que de alguma forma eu sei, ou talvez pela formação do imaginário e lendo relatos de outras pessoas sobre aqueles contextos propriamente ditos. Isso me ajudou muito, principalmente com o canal, com produção de conteúdo, para comentar algumas coisas e tal.
e às vezes saber de coisas que as pessoas não esperassem que eu soubesse. Enfim, essa é a minha história com a internet, um pouco das experiências, propriamente ditas, e não só falando da minha formação e de como que eu cheguei até aqui, porque eu já fiz um vídeo sobre isso. E é isso, guys. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram esse vídeo, não deixem de dar um like, compartilhar para seus amigos. Foi um vídeo zero roteirizado, eu só fui falando o que me dava na telha, para lembrar de algumas coisas da internet antiga. E se vocês têm interesse em procurar esses jogos, o nome do jogo era Resgate dos Bichos, e os outros jogos eram jogos da Digerati, eram CD-ROMs que vinham com vários jogos Flash, que comumente estavam hosteados na internet, em Clique Jogos, etc. Na minha época eu jogava mais o Fliperama UOL, porque o Fliperama UOL vinha com detonados e vinha com jogos flashes de vários personagens famosos. Então, esse era o meu nicho da internet na época, beleza? Outros dinossauros na internet, sintam-se livres aqui para compartilhar suas experiências na internet, para compartilhar a nostalgia propriamente dito. Esse é um canal mais focado em tema cabeça, mas é bom a gente sair um pouco às vezes do tópico, né? Então, talvez esse quadro Histórias Metonômicas sirva para contar histórias, chamar pessoas para contar histórias e compartilhar as experiências do passado que talvez te ensinem alguma coisa ou pelo menos te façam rir, beleza? Forte abraço, tamo junto e omnia nos este, omnia oriunto ribam.